Então, bom dia, amada igreja. Prazer poder estar neste púlpito mais uma vez. Eu gostaria de dizer que eu não lembro realmente de algumas coisas que já aconteceram no meu ministério. Deus tem sido muito generoso com o meu ministério. E eu tenho, graças a Deus, tido a oportunidade de conhecer irmãos crentes ao redor do Brasil, fazendo muitas conferências e fazendo um trabalho que só Deus para abrir as portas e conceder. E eu sempre tenho pensado o seguinte: Deus não nos permite ver tudo aquilo que nós plantamos, e Deus não nos permite lembrar de tudo aquilo que nós fazemos para a gente ser humilde. Então, realmente não lembrava, por exemplo, do batismo de irmã Ana. E se dissesse que eu lembrava que o irmão Geraldo se converteu comigo, eu morro aqui no púlpito. Também não lembrava. Foi uma grata surpresa e lembrar disso novamente. Então, no final das contas, o grande presenteado tem sido eu, né? De lembrar de tudo isso, dessas lembranças maravilhosas, tempos realmente edificantes para a minha alma. E louvo a Deus por ter sido instrumento, né? Na vida de tantos irmãos e ver este irmão continuar na fé e se fortalecer na fé. Então, continuem aí orando por nós. De fato, não lembro muitas coisas, mas no céu a gente vai lembrar, que lá a gente pode lembrar, né? Porque a gente vai estar com o corpo glorificado, sem a natureza pecaminosa, e a gente lembra em tudo e glorifica a Deus em tudo, né? Não traz nada para a gente. Então, Deus está deixando algumas coisas reservadas para a glória. Vamos orar? Logo em seguida, vou fazer um panorama bem rápido mesmo do que a gente trabalhou e eu quero entrar na próxima temática. Ok. Tem algum sinal para parar? Coisa diz aí, faz o sinal aí que eu paro aí. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem me dado de estar com esses irmãos neste final de semana. Uma honra para mim e uma honra para minha família. Obrigado pelo ministério do pastor Elton, já há anos aqui, solidificando a tua igreja, servindo a Deus como um ministro fiel da tua palavra. Continua o abençoando, fortificando, animando esta família, para que eles continuem perseverantes, Senhor. Continua animando a igreja para ajudá-los, para que eles, ó Deus, consigam estar juntos até a tua volta, até o teu encontro, juntos, animados, felizes por aquilo que tem realizado. Obrigado, Senhor, por mais este aniversário. Um momento de celebração e comemorativa, em nome de Jesus. Amém. Só mais duas coisas antes de começar aqui. Primeira, os irmãos que não vieram, não estão participando das conferências, hoje à noite eu falo sobre disciplina, é o tema da hoje à noite, né? Então, hoje à noite aí a gente fala com eles. E a segunda coisa eu não poderia deixar de dizer que da minha alegria e felicidade em ver o desenvolvimento de Pedro Henrique. Então, eu lembro dele começando no todo o processo, né? Os irmãos que estavam aí, ainda Pedro Henrique muito tímido, começando todo o processo, e a gente tentando fazer com que ele falasse, né? Era uma luta, vocês estão por fora. E Deus trabalhando na vida dele, amadurecendo. Então, Ivanildo veio hoje de manhã? Ivanildo estava lá no processo, né? Marlon estava lá no processo. E depois da saída de Saulo, né, de alguns irmãos, e aí todo o grupo se unindo, irmão Tinto se unindo para fazer o louvor acontecer, e Pedro Henrique despontando ali, sempre com a sua timidez, mas também com a sua perseverança, sempre lá com o violão, sempre lá, sempre lá, sempre lá. E eu louvo a Deus por sua vida, meu irmão. Muito edificante ver você aqui cantando e trazendo para nós a oportunidade de adorar. Muito edificante. Deus abençoe. E vai casar agora, homenzinho. Estou sabendo. Então,
Vamos falar um pouquinho sobre o amor, e eu tenho percebido, meus irmãos, que nós falamos muito de amor e praticamos muito pouco o amor. Vivenciamos muito pouco do amor. E o amor bíblico, ele não é um amor sentimentaloide. Ele não é um amor apenas emoção. O amor bíblico, ele é prático. O amor bíblico se mostra, ele é público. O amor bíblico realiza. A base do amor bíblico é Romanos. Se você lembra de Romanos, por exemplo, 5:8, texto muito conhecido, diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor é sacrificial, é evidente. E o amor de uma igreja precisa ser um amor evidente. E uma das áreas que nós temos a oportunidade de evidenciar o nosso amor é com a nossa responsabilidade com o reino, em fazer a igreja prosperar, em fazer a igreja avançar financeiramente, em fazer com que os projetos da igreja aconteçam, se realizem, fazer com que a obra missionária seja ampliada a partir de nós, fazer com que a igreja possa ter condições de enviar para campos e até mesmo para seminários, como a igreja tem feito, aqueles que tem chamado, e contribuir de uma maneira representativa na vida deles, como é a história dessa igreja em fazer tudo isso. Então eu quero tratar um pouquinho sobre isso, e eu espero que, ao tratar, se você está em falta, o Espírito Santo fale ao teu coração. Te incomode mesmo. Te incomode mesmo. Pastor, o senhor está aí para nos incomodar? Estou. Então, que o Espírito Santo te incomode através de mim. E também que o Espírito Santo te traga grande alegria. Você que tem sido, tem evidenciado o teu amor na prática, não tem tido dificuldades nesta área. Então, vamos começar. Está aí projetado, vou falando algumas coisas com os irmãos. Como eu disse, essa é a mensagem híbrida da série, né? Então nós temos uma série de 4 mensagens, 2 nós falamos sobre a divisão e os dons, em 2 grandes blocos, 1 Coríntios 1-4, divisão, 1 Coríntios 12, 13 e 14, dons. E hoje à noite eu vou fazer um misto também de um outro bloco, em Corinto, que é 5 e 8. Depois os irmãos vão perceber. E hoje pela manhã eu vou chegar em alguns textos de Corinto, mas eu vou também trabalhar outros textos, então é um estudo realmente bem mais panorâmico. Então, quero começar dizendo o seguinte, que eu tenho percebido nas minhas caminhadas e por esses anos de vida cristã, que existe um certo receio em falar sobre dinheiro na igreja. Existe um certo medo, um certo temor. Por quê? Por conta de igrejas interesseiras, dinheiristas, igrejas adeptas à teologia da prosperidade, igrejas que de fato estão repletas de falsos líderes e que por conta disso acaba havendo uma mácula nas igrejas sérias. Acaba chegando uma espécie de nuvem que nos bloqueia para que nós não sejamos identificados com eles. E aí nós começamos a ter receio e tato para falar. Mas eu quero dizer para os amados irmãos que essa é uma estratégia diabólica, satânica, porque tudo aquilo que está na Bíblia precisa ser ensinado. Tudo aquilo que está nas Escrituras precisa ser dito, e dito abertamente, sem ter vergonha do que a Bíblia ensina. Não se identificando com práticas de igreja A ou de igreja B, mas abertamente dizendo, a minha base é a Bíblia, eu sigo a Bíblia. E se algumas igrejas fazem de maneira equivocada, deturpada, aí eles vão prestar contas diante de Deus, mas nós fazemos da maneira correta. Então não temer a isso. Eu coloco em uma das frases no livro, se o seu pastor não fala sobre dinheiro na igreja, ele é um falso mestre. A gente escuta o contrário, né? Se o seu pastor fala de dinheiro na igreja, ele é um falso mestre. Não. Se ele não fala, ele
ou por medo, ou por vergonha, ou por pensar que falar sobre dinheiro vai beneficiar ele mesmo, ele está falhando como ministro do Evangelho. Ele precisa falar. Não é fácil, mas é preciso falar. Porque Deus mandou falar. E nós estamos aqui como pastores para falar o que Deus quer que a gente fale. Então, é preciso tocar nesse assunto. O Walter Cashel é um erudito do Novo Testamento. Ele diz o seguinte: a Bíblia refere-se mais vezes a dinheiro do que mesmo a oração ou a fé. Importantíssimo saber disso. Porque a gente fala muito sobre oração, não é verdade? A gente fala muito sobre fé. Mas a Bíblia fala mais de dinheiro do que de oração e do que de fé. Cerca de 90 vezes nós vamos perceber Jesus falando sobre dinheiro, nos discursos de Jesus. Um pastor que não fala sobre dinheiro, ele não está falando o mesmo evangelho de Jesus. Dos 107 versículos, por exemplo, do Sermão do Monte, 22 desses versículos referem-se a dinheiro. E 24 das 49 parábolas de Jesus mencionam dinheiro. O Hernando Dias Lopes escreveu um livro também sobre dízimo, e ele nos diz: Jesus falou mais de dinheiro do que acerca do céu. Nós não estamos dizendo que o dinheiro é mais importante do que a oração, que o dinheiro é mais importante do que a fé, e que o dinheiro é mais importante do que o céu. Não estamos dizendo isso. Nós só estamos dizendo que nós encontramos no Novo Testamento uma grande ênfase sobre a vida financeira. E você vai já entender por quê. Você já vai entender o porquê desta relevância, desse destaque que está acontecendo e fazendo aqui. Eu acredito que você já ouviu falar sobre os 7 pecados capitais. Se você ainda não ouviu falar sobre ele, está aí a indicação de um livro, 7 pecados capitais, do Os Guinness. O Os Guinness é um teólogo e um apologeta da sociologia, das ciências sociais. Então, assim, trabalhar com a turma das ciências sociais, se você faz aí serviço social, ciências sociais, então está aqui um apologeta que você precisa conhecer. Então, porque ele vai ter essa pegada da sociologia. E ele vai escrever sobre os 7 pecados capitais. É um dos autores que eu gosto demais e acredito que ele tem muita relevância e importância. Então, como ele vai pensar os 7 pecados capitais? E eu vou falar dos 7 pecados capitais porque dentre eles existe um pecado, que é o pecado da avareza, que está relacionado às finanças, que está relacionado ao amor. Então, ele vai trazer a seguinte ideia de pecados capitais, né? A ideia de pecados capitais tem o propósito de expressar a convicção de que esses vícios específicos são a cabeça. Então, a expressão caput, você já deve ter ouvido essa expressão, né? Então, é a ideia de cabeça, ou também pode ser traduzido com a ideia de fonte, de raiz, de onde brotam todas as coisas. Então, a ideia é, destes 7 pecados, brotam vários outros. E se nós queremos ter uma vida de santidade, nós precisamos observar alguns pecados que geram outros, pecados matrizes. Então, muitas das vezes, nós não conseguimos, por exemplo, ter um combate mais efetivo à pornografia, porque nós atacamos a pornografia. Mas o que está gerando a pornografia é de fato o pecado, é o pecado raiz e que te leva para a pornografia. Só que a gente às vezes não percebe sobre isso. Por exemplo, Os Guinness vai falar sobre a temperança, sobre o equilíbrio, sobre o domínio próprio. Quando você falha na temperança, quando você não é uma pessoa disciplinada, automaticamente sobra tempo e você usa o teu tempo naquilo que você não deveria, fica na cama mais tempo, fica na internet mais tempo do que deveria, assiste mais TV do que deveria, isso te desperta desejos e sensações que te levam a uma pornografia. O pecado é outro. E se a gente não combater o verdadeiro pecado, o que acontece? A gente não muda. A gente vai sofrendo e não avança na vida de santidade. Então esses 7 pecados foram considerados importantes. A Igreja Católica, ela vai se utilizar dessa mesma linguagem, de pecados capitais.
E ela vai fazer uma diferença entre pecados veniais e pecados mortais. Então, o pecado mortal é o pecado que leva alguém direto ao juízo, direto ao julgamento. O pecado venial é o pecado que pode, então, através de algumas intercessões, através de alguma mediação, através do que a Igreja Católica chama de sacerdotalismo, que é a posição da Igreja, em confissões, em penitências, em purgatórios, então você poder então ter acesso ao céu mesmo pagando uma conta, né? Mesmo pagando uma dívida. Para nós, absurdo. Por quê? Porque quem pagou a nossa conta foi Jesus. Então o nosso escrito de dívida foi rasgado com a cruz do Senhor Jesus Cristo. Então não precisamos mais pagar nenhum preço para ir para o céu. Então nós não pensamos pecados capitais, apesar de usar a mesma linguagem, de como a Igreja Católica pensa pecados capitais. Para nós são pecados sérios que geram outros. A gente vai abordar simplesmente como pecado caput, pecado fonte, tá bom? Aqui, trazendo ao seu Valença, pastor, pode trazer ao seu Valença para o púlpito, né? Não estou indicando você escutar ele não, tá bom? Então, tem certamente algumas coisas que nós discordamos teologicamente, filosoficamente, moralmente, tudo que tiver mente perto aí, você vai discordar. Mas eu estou trazendo porque ele escreveu um álbum chamado 7 Desejos, que é justamente sobre 7 pecados capitais. E é muito interessante que na canção dele, que é a canção principal do álbum chamado Desejo, ele explica o pecado capital de uma maneira muito interessante. Olha o que ele vai dizer de maneira poética, mas olha como ele define. Quando a vida inventou o desejo num outro desejo se transformou. O desejo não para, o desejo não cansa. É o moto contínuo que a vida inventou. Perfeito, perfeito. A ideia de pecado capital. Pecado capital é um desejo que te leva a outro, é um pecado que te leva a outro e vai te afundando cada vez mais. Esta concepção está correta. Passou disso, não aprovo mais nada, viu? Então, os Guinness vai nos alertar também, nos dizendo, cada geração, meus irmãos, tem sua própria ênfase acerca de alguns pecados. Então, cada geração tem suas próprias lutas. Então, cada cultura vai ter suas próprias batalhas. Por exemplo, esta discussão sobre ideologia de gênero é nossa. Não existia no primeiro século. Existia a homossexualidade, né? Homossexualismo, eu trato como sinônimos, apesar de ter toda uma brigalhada aí com nomenclatura, com o politicamente correto da linguagem, mas sim, existia toda essa questão ali da discussão sobre a atração pelo outro sexo. Mas você definir sexo diferente de gênero e você dizer, olha, o sexo biológico é esse, mas o gênero é outro, isso é uma briga nossa, é uma questão de identidade. E a nossa teologia, ela precisa ser uma teologia muito mais identitária, percebe? A teologia deve se voltar para uma discussão de identidade, porque é justamente o que a ideologia de gênero ataca. Quem define a minha identidade? E eles dizem, quem define é a sociedade. E nós dizemos, não é assim. Aí eu preciso de base para essa discussão. Então, cada cultura, cada época, vai tratar a respeito de determinadas questões, pecados, ênfase. Os vitorianos, por exemplo, eles trabalhavam muito sobre a questão da preguiça, sobre a questão da libertinagem sexual, mas eles tratavam muito pouco sobre inveja, sobre avareza. Eles falavam pouco sobre esse tipo de pecado. Não é porque não existia, mas porque não era a ênfase cultural, a ênfase do período. Uma das características que define a nossa geração, a nossa cultura, é a minimização e condescendência com toda e qualquer noção de pecado. Parece que nós não temos o problema com um pecado, né? Mas nós relativizamos tudo. Não é isso que você estuda na universidade o tempo inteiro? Não existe verdade absoluta, de que a igreja ela está impondo de uma maneira totalitária os seus valores. E nós vivemos numa cultura onde a verdade e toda e qualquer verdade é questionada, toda ela. Então, dizer que algo é pecado certamente vai trazer incômodo em qualquer lugar.
inclusive, infelizmente, na igreja. Hoje, até mesmo a igreja, quando algo é dito que é pecado, alguns estranham. Pecado? Não está na Bíblia, né? Se está na Bíblia, é pecado. Ah, não, pastor, mas é porque a gente precisa interpretar de uma outra maneira. E vocês já notaram que existe uma luta enorme para mudar as interpretações da Bíblia. Não, o texto está escrito isso, mas não significa isso. E principalmente quando a gente quer pecar, né? Quando a gente quer pecar em determinada área, que a gente sabe, qual é o texto que vai ser confrontado? Esse aqui. Então eu tenho que dizer, não, isso aqui era daquela época. Isso aqui funcionou para o primeiro século. Para nós tem que ser feita uma releitura, né? A Bíblia tem que ser atualizada. Viram isso aí nesses dias? Então aí um pastor de forte expressão na convenção, trabalhando a ideia a partir de uma leitura ética da Bíblia, ele é muito sagaz. A partir de uma leitura ética da Bíblia, a gente deve agora contextualizar, atualizar as Escrituras. Então, essa é a nossa guerra, essa é a nossa briga. Quais foram os 7 pecados capitais históricos? Então, é verdade que durante a história houve uma variação e em determinado momento, século III para o século IV, houve uma discussão se seriam 7 ou 8. Depois uma discussão se seriam 8 ou 9. Mas historicamente ficaram sendo 7, porque está ligado a 7 demônios. Eu não tenho como falar sobre isso, não dá tempo, mas tem demônio para cada um desses pecados aqui mencionados. Então, avareza, gula. Gula é pecado, pastor? Gula foi pecado, né? Hoje em dia não é pecado. A pensou ser exortado por um irmão por causa de gula? Se eu não aceito nenhuma exortação mais óbvia, né, de pecado, quanto mais gula. A gente diz, vai cuidar da sua vida. Gula é pecado, e pecado sério. Luxúria, ira. Pastor, ira é pecado? Depende de como você trata, porque a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não é? Mas dependendo de como a ira alcança teu coração, é pecado. Inveja é pecado, pastor? Preguiça, orgulho. O que divide a igreja? Orgulho. E aí nós notamos aqui que de fato são pecados sérios e que precisam ser tratados. Eu quero focalizar apenas na avareza. O John Stott é um autor bem conhecido, vários livros no Brasil, influenciou muito minha vida, acho que já li quase todos os livros do John Stott. Fiz inclusive curso sobre John Stott. Ele escreveu no livro O Discípulo Radical, na página 68. É impossível proclamar com integridade a salvação de Cristo se ele, evidentemente, não nos salvou da cobiça, ou proclamar seu senhorio se não somos bons mordomos de nossas posses, ou proclamar seu amor se fecharmos nossos corações para os necessitados. Quando os cristãos se importam uns com os outros e com os pobres, Jesus Cristo se torna mais visivelmente atraente. Importantíssimo esse tipo de pensamento. Como nós lidamos com as finanças evidencia o nosso amor para com Deus e para com o próximo, basicamente. O que significa avareza, meus irmãos? Nós temos alguns dicionários importantes e que lidam com esta palavra grega, e basicamente nós teríamos 2 significados, 2 sentidos. O primeiro aponta para a ideia de você ganhar de maneira ilícita. Você quer tanto ter dinheiro que você negocia seus valores. Aí você mente nos seus negócios, tudo para vender. Você engana, você vende algo que não custa aquele valor, ou algo danificado simplesmente para se beneficiar. O sinal veio mais cedo, não é? Então, isso você encontra em Jeremias 22:17, por exemplo, na Septuaginta, né? Que é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega.
Também, meus irmãos, avareza pode significar o estado de desejar ter mais do que é devido, avidez, insaciabilidade, cobiça. Então é uma espécie de sentimento no nosso coração por ter. E esse sentimento nos barra, nos limita, não nos permite olhar para o próximo, fazer o bem ao outro, porque doar dói, doar treme a mão. É aquela figura, né, de alguém que vai entregar um valor num gasofilácio e fica pensando 10 vezes no decorrer do caminho, né? Será que eu dou tudo isso? Será que eu não dou tudo isso? O que é que eu faço? Como é que eu não faço? E aquilo vai trazendo uma enorme dor no coração por doar. Isso seria, de fato, avareza. Vamos ver alguns textos bíblicos. Jesus nos alerta contra a avareza. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de número 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Interessante, a vida de um homem não pode ser definida por aquilo que ele adquire materialmente. O que eu tenho não define a minha identidade. Nós sabemos que na cultura que vivemos, o que as pessoas têm fazem com que elas sejam mais importantes ou menos importantes, não é assim? Que elas sejam mais ou melhor recebidas ou que não sejam tão bem recebidas. Isso não pode acontecer dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tiago nos alerta sobre isso, lembra? Chega alguém abastado, aí você dá toda a honra para essa pessoa. Chega um pobre e você diz: olha, senta lá no último banco. O que é que a igreja está fazendo? A igreja está fazendo um julgamento mundano das pessoas. O padrão é mundanizado. E a Bíblia diz: olha, isto de fato seria o indício de avareza no nosso coração, quando a gente começa a definir as pessoas por aquilo que elas têm. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Volta um pouquinho aí na Bíblia. Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 6, versículo 5. Texto também conhecido, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que esse texto tem a ver com avareza? O que esse texto nos ensina a respeito do dinheiro, meus irmãos? Então, nós estamos notando que as riquezas, o dinheiro, está sendo tratado nos evangelhos não apenas como papel moeda ou como um recurso material ingênuo. Na realidade, o dinheiro pode ser o teu senhor. Pode ou não pode? Pode. Nós não estamos alertando para isso, mas quando a igreja fala de dinheiro, e por isso que a igreja precisa falar de dinheiro, quando a igreja trata de dinheiro de maneira moderada, equilibrada, bíblica, o que acontece? A igreja está fazendo um grande bem para os membros. Por quê? Porque a igreja está livrando aqueles homens e mulheres de senhores na sua vida. O que significa um senhor nesse contexto? Significa alguém que manda em mim. Significa alguém que me dá ordens, que eu cumpro. E muitas das vezes, toda a nossa vida é direcionada, é dirigida pelo trabalho, pela função, pela profissão. Você percebe que muitas das vezes os pais, eles focam tanto no filho passar na universidade e fazer um curso bem sucedido, que esquecem que no terceiro ano o seu filho também precisa de igreja, precisa de mocidade.
E não, é o foco de passar no vestibular, de ser bem-sucedido, de ser um médico, um engenheiro, um advogado, ter uma outra profissão importante, que esquecem que se ele se esvaziar de vida espiritual, quando ele chegar na universidade, ele se desvia, meu irmão. Ele se desvia porque ele entra fragilizado na universidade, ele entra fraco na universidade. Por quê? Porque o seu foco foi simplesmente a profissão. O seu foco foi, o meu filho vai ser alguém na vida, e ele não é ninguém. O meu filho vai ser alguém na vida se ele for médico. O que você está dizendo? Eu sou um avarento. Você está dizendo, em outras palavras, que o seu filho só vai ser alguém se ele conseguir aquela profissão que dá dinheiro. E Cristo não define a identidade do teu filho? Nós fazemos um grande esforço para os nossos filhos passarem no vestibular e um pequeno esforço para que os nossos filhos cresçam espiritualmente. É a realidade das igrejas. Eu não me esforço para que os meus filhos possam participar de uma mocidade, estarem ativos, eu não levo eles, eu não estou junto com a igreja, eu não faço parte do departamento de jovens para dizer para o pastor, para os líderes, eu estou aqui, pastor, se precisar levar para subir uma serra, fazer um acampamento, eu estou aqui, por quê? Porque eu invisto na vida dos jovens. Não. Investir na vida dos jovens para nós é quase que sinônimo de contribuir, pagar uma boa escola, um bom cursinho para passar no vestibular. Seu filho vai ser bem sucedido se ele passar no vestibular e for para o inferno? Vai? Não, né? Não vai. O foco não é esse. Então o senhor está dizendo que a gente não deve investir no terceiro ano, na universidade, não deve se preocupar com a profissão? Lógico que não. Lógico que não. Lógico que a gente tem que ter equilíbrio em tudo que a gente faz. Então, o futuro profissional dos seus filhos são importantes? Lógico. Lógico. Mas o que eu estou dizendo é, não sacrifique no altar de Baal a vida espiritual dos seus filhos por causa de dinheiro. E é o que tem acontecido em muitas igrejas. Eu tenho já experimentado disso, visto e comentado com alguns pais, né? No domingo, onde estão seus filhos? Não, meu filho está em casa porque ele precisa estudar para passar no vestibular. Está errado. Está errado. Tem igreja? Tem. Tem casa do Senhor? Tem. Tem programação? Tem. O seu filho precisa se organizar com seus horários para que ele possa ter tempo para Deus. Ou ter tempo para Deus não é importante? É importante? É. Ele tem que se organizar. Ele corte Twitter da vida dele, Netflix da vida dele, Facebook da vida dele, Instagram da vida dele, ele corte tudo menos Deus. Ou não deve ser assim? Quais são as prioridades? Questão de prioridade. Mas o nosso coração às vezes não percebe, porque se o meu filho passar num curso bom e que dá dinheiro, para mim está tudo bem. Dinheiro, meus irmãos, na Bíblia não é uma força neutra. Perceba isso. Biblicamente, o dinheiro é tratado como um senhor e as pessoas servem a esse senhor. As pessoas são dominadas por esse senhor. Um relacionamento errado com o dinheiro quebra o nosso relacionamento único com o verdadeiro Senhor. Nota que o texto diz, nós não podemos adorar dois senhores. Notou isso? Se você adora o dinheiro, você não tem como adorar a Deus. Não tem. Você não tem como servir a Deus. Não tem. Ou você adora um, ou você adora o outro. Por isso que a igreja precisa falar em relação ao dinheiro. Porque senão você nunca se tornará um adorador saudável, verdadeiro. A igreja está falando de dinheiro não para enriquecer o cofre da igreja ou o bolso do pastor, mas para te livrar de um senhor opressivo, que é muito importante. Não existe mordomia cristã quando servimos aos bens e usamos o Senhor. E às vezes usamos o Senhor para adquirir bens. Não é a teologia da prosperidade, não é isso, né? Olha os bens como grande Senhor, até na maneira que a gente faz igreja. A visão correta, meus irmãos, é usar os bens para a honra e glória do Senhor. Esta é a visão correta. O problema não está em possuir dinheiro. Importante dizer isso. Ele é necessário para as nossas necessidades.
O pecado está em fazer do dinheiro o seu próprio Deus. É sutil, mas acontece, mas ocorre. Em outras palavras, nós podemos dizer que o mal não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas pessoas você convida para a igreja e que a primeira alegação é: não, mas na tua igreja quer o dinheiro do povo, ou não é isso que é dito o tempo todo? Por que o dinheiro é a primeira coisa que se alega? Porque as pessoas são amantes do dinheiro em relação a Deus. Por quê? Porque elas gastam dinheiro com bebida, com festas, final de semana, engradados e engradados de cerveja na porta, gastam dinheiro com vícios de cigarro, então maços e maços de cigarro, jogando dinheiro no lixo, gastam dinheiro em restaurantes, valores às vezes inclusive bem altos, pagam 10% às vezes para o garçom, né? E tem dificuldade de pagar para Deus, né? Não, 10% para o garçom pode, 10% para Deus é muito. Interessante as percepções que a gente tem, como a gente está equivocado em muitas coisas. Francis Bacon, um filósofo importante, ele escreveu o seguinte, acertou na mosca: se o dinheiro não é seu servo, ele será sempre o seu mestre, ele será sempre o seu senhor. Não se pode dizer do homem cobiçoso que ele possui riquezas, deve-se dizer que elas o possuem. O dinheiro nos possui. Não é que você possui dinheiro no banco, possui dinheiro na carteira, é que o dinheiro te possui. Talvez você esteja pensando assim: mas pastor, eu não tenho dinheiro, esse pecado não é para mim. Meus irmãos, é o sentimento, é o apego, é o amor ao dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro e não é apegada a dinheiro. Conhece gente assim? Tem gente que tem muito dinheiro, meus irmãos, e contribui muito mesmo. Contribui muito com a obra mesmo. Eu conheço diversas pessoas assim, que ficamos admirados com o que acontece. Eu soube recentemente de um irmão, na realidade não é nem um irmão, ele é um incrédulo, mas muito influenciado por crentes na vida dele, que doou 1 milhão para uma igreja em Fortaleza, batista regular. Você doaria? Ah, pastor, se eu tivesse dinheiro eu doaria. Você doa proporcional ao que você tem? Dou não? Então você não doaria nunca. Nunca. Você não doaria. Você podia ter o dinheiro que você tivesse, você sempre acharia 1 milhão muito. E é muito mesmo, não é não? É muito. Na pandemia, né, eu soube de igrejas que estavam sendo sustentadas por pessoas que não eram membros da igreja. Por pessoas que eram visitantes, congregados, e que investiram muito na igreja do Senhor Jesus. Investiram muito. E as igrejas, algumas delas, não passaram por situações mais difíceis, porque Deus usou algumas pessoas nesse sentido. Dinheiro, meus irmãos, está diretamente ligado ao nosso coração, às nossas afeições. Mateus 6, versículos 19 e 20, lembra o que Jesus diz em Mateus 6, 19 e 20? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu. Isso é importante. Esse finalzinho aqui é muito relevante. O nosso problema é que às vezes o nosso coração está no dinheiro. Por isso que Deus está dizendo: começa a olhar para a tua pátria celestial e se desapegar das coisas da terra. A ideia aqui não é que você seja irresponsável, que você não tenha casa, que você não tenha investimentos. Lógico que a ideia não é essa. Mas a ideia é cuidado, porque parece que quanto mais nós acumulamos, mais nós nos sentimos importantes e mais nós somos ávidos para ter mais. Parece que nunca sacia, já notou isso? Parece que nós nunca temos o suficiente, né? Tem aquela história clássica, né, da pergunta que fizeram ao milionário, né, já no final de sua vida, perguntando para ele: você já conquistou tudo que você tinha para conquistar? Ganhou todo o dinheiro que podia? O que você gostaria ainda antes de morrer? E ele diz: mais $1. Nunca sacia.
Nunca está satisfeito. E esse é um problema de muitos irmãos serem descontentes com a vida. Nunca estão satisfeitos. Deus tem dado, Deus tem abençoado, mas o nosso coração é tão apegado a casa, luxo, riqueza, móvel, que a gente não consegue ter satisfação e plenitude no Senhor. Por quê? Porque o nosso coração está contaminado. Nosso coração. Se você tem, amém. Se você não tem, amém também. Contentamento com um coração infectado é impossível. Mais um texto, Lucas 18, 24. Riqueza é obstáculo para entender, viver e divulgar os valores do reino de Deus. Devia ser o contrário, né? Riqueza faz com que a obra missionária avance. Mas olha o que diz em Lucas 18, 24. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os irmãos lembram da história do rico e Lázaro? Miserável na sua porta, mendigando. E o que ele fazia? Nada. Continuava esbanjando, deixando ele morrer. Logicamente que a ideia daquela parábola não é, meus irmãos, que os pobres vão direto para o céu. Lógico que a ideia não é essa. Voto de pobreza, né? Então, sim, se eu for pobre, eu vou para o céu. Se for rico, vai para o inferno. Lógico que a ideia não é essa. Mas a ideia aqui é mostrar que, muitas das vezes, eu fui grandemente abençoado, como a parábola do rico e Lázaro. Grandemente abençoado. Vejo uma pessoa morrendo na minha porta e eu não faço nada. Não faço nada por quê? Porque eu não estou nem aí para o outro. Não tem amor. Né? A temática, a sublimidade do amor, não tem amor no nosso coração. Porque quando nós amamos o dinheiro, automaticamente nós diminuímos o amor que temos pelas pessoas. Não conseguimos investir nelas. Porque investir nelas é dar aquilo que nós amamos. Então nós não queremos dar. Mas se nós amamos as pessoas, nós temos bem mais facilidade de abençoá-las. Por quê? Porque o nosso foco está nelas, está nas pessoas, no reino. Mateus 19, 21. Nota quantos textos. Olha a exigência que Jesus vai fazer para o jovem rico. Lembra do que Jesus vai falar para o jovem rico? Que ele deve deixar todos os seus bens, né? Vender tudo que tem e seguir a Jesus. Se a salvação não é pelas obras, por que Jesus faz então essa exigência ao jovem rico que venda todas as coisas? A resposta, meus irmãos, basicamente é a seguinte: Jesus sabia que a riqueza daquele jovem era um empecilho, era um rival, que buscava a dedicação completa daquele homem. Para Cristo, o dinheiro é um ídolo. Aqui precisamos dar as costas a fim de que não nos convertamos a ele. Entenda isso. Não é por acaso que a expressão que é dada quando é dito que nós não podemos ter dois senhores, Cristo e as riquezas, é a expressão mamon, que tem sido indicada como uma expressão para uma divindade da época. Ou seja, Deus é um senhor, é um demônio dentro do contexto da história da igreja. Mamon era um demônio. O perigo do dinheiro, 1 Timóteo 6:10. O amor do dinheiro é a raiz de tudo que é bom na vida, certo? Não é assim não, que está aí na Bíblia? Como está? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Repita isso para você 338 vezes. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O que é que o dinheiro pode fazer na minha vida? Ou o amor a ele? Ele pode me desviar da
fé. Eu posso abandonar igreja, abandonar irmãos, abandonar leitura bíblica, vida de oração. Meus irmãos, esse alerta, ele deve estar em luz neon para nós. O amor ao dinheiro nos desvia da fé. Por isso que é importante falar de dinheiro. Não simplesmente porque a igreja está interessada na tua renda, mas porque a igreja está interessada na tua alma. Porque a igreja está preocupada com a tua vida, em que você seja um crente forte, saudável, livre para adorar o Senhor. Muitas dores, muitos tormentos vêm por conta da busca pelo dinheiro, pela riqueza. Mais uma vez, não tem problema em você desejar entrar em todas as portas que Deus abriu. Se Deus está abrindo portas para você que é empresário, comerciante ou uma outra profissão para você ganhar dinheiro, não tem problema de você entrar nisso. Mas o teu coração precisa estar blindado. Entende o que eu estou dizendo? O teu coração precisa estar protegido. Lembra de Provérbios 4:23? De tudo que deve guardar, guarda o teu coração. O problema não está nos nossos negócios, quando eles são negócios corretos. O problema está no nosso coração, meus irmãos. O problema está aí. Tem se preocupado com isso? Tem pensado que o teu dinheiro pode te desviar? Agostinho, ele foi direto ao ponto aqui. Agostinho de Hipona, né, o grande teólogo africano, ele diz: o meu Deus é aquilo que eu amo. Pronto. Se você ama o dinheiro, o seu Deus é o dinheiro. O meu Deus é aquilo que eu amo. É quase que inevitável perguntar: o que você ama, meu irmão? Quem você ama, meu irmão? Pensa nisso. Deixa Deus te confrontar essa manhã. Pensa nisso. O apóstolo Paulo mostra que uma das maneiras de entender a avareza é comparando a avareza com generosidade. Então, são dois polos. Então, nota como Paulo faz. Saindo agora dos evangelhos, né? Trabalhamos bastante aqui. E entrando em Corinto e em outras cartas, né? Sabia que isso ia chegar em Corinto? Pois é. Paulo vai contrastar generosidade com avareza. Então, olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 9:5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O que é que significa avareza? Reter aquilo que não deve ser retido. Expressão de generosidade, a expressão de amor, a expressão de bênção. Aqui é uma oferta missionária que está em jogo. Então, basicamente, o que está sendo dito aqui, meus irmãos, é: a igreja, ela deve ter um coração generoso para abençoar a obra e não um coração avarento. A avareza aqui é sinônimo de reter mais do que deve reter. A seriedade da avareza no Novo Testamento. O apóstolo Paulo é quem mais desenvolve o conceito de avareza. Então você viu Jesus trabalhando conosco aí várias ideias sobre finanças e dinheiro, e o apóstolo Paulo, ele entende, é preciso desenvolver mais esse pecado e esse conceito. Hebreus 13:5 não foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas é uma das cartas que desenvolvem a temática. Olha o que é dito: seja a vossa vida repleta de avareza. Está assim na tua Bíblia? Tá não, né? Como é que está na tua Bíblia? Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Nota, a avareza não deixa que a gente se contente. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse é um dos textos mais belos que existe. Por quê? Porque a ideia não é simplesmente se contente com os bens que Deus te deu. A ideia é: por que ele vai citar nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei? A ideia é: se contente porque você tem Deus. Esteja satisfeito porque você tem Deus, que não te desampara, que não te abandona, que não te deixa. Será que Deus é suficiente para nos alegrar? Será que Deus é suficiente para nos realizar? É, pastor, é. E quando você está sem dinheiro, fica triste?
Quando você não tem dinheiro para comprar aquilo que você queria, não consegue se projetar, ou precisa se endividar para comprar no cartão sem poder, o que está acontecendo? Tem muita gente que no final das contas vai para as lojas, vão até ambientes de compra, com qual propósito? De se alegrar. Quantas pessoas se alegram quando compram algo na internet? E se for a Black Fraud, meu amigo, aí pronto. Ah, pastor, chegou o mês da alegria. Foi. Avarento. Por quê? Porque a nossa alegria está em comprar, está em ter. E o que o texto nos diz? Nossa alegria é no Senhor. Enquanto você não se contentar no Senhor, você vai viver nas migalhas que o mundo dá. Não pode ver uma promoção. Pastor, não posso ver uma promoção. Chega, minha mão fica nervosa. Se eu chegar numa loja e tiver uma promoção, tem um nome, promoção, o que está acontecendo com o povo de Deus? Quase aconselhar. Rapaz, vamos colocar o nome promoção do dízimo, né? Para ver se funciona, né? Assim, o que está acontecendo com o povo de Deus? Que descontrole é esse? Que amor ao dinheiro é esse? Que amor aos bens materiais é esse? Que apego? Avareza, coração. A ideia, meus irmãos, não é uma mera satisfação com os bens, mas com Deus, como eu mencionei. Um texto em Marcos, que eu gosto bastante, 21 a 23. Marcos 7, 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. De onde vem a avareza? Do coração. Não está na promoção. O mundo, o marketing, a publicidade só entendeu que você gosta da palavra promoção. Foi só isso. O mundo só entendeu o teu coração. Só isso. Eles entenderam, rapaz, como é que a gente faz para criar um ambiente para capturar aquelas pessoas? Não foi o que muitas igrejas fizeram? Muitas igrejas têm um evangelho ligado à ideia da prosperidade. E por que essas igrejas são cheias? Por causa do coração dessas pessoas. Elas não estão em busca de Deus. Elas estão em busca de melhorar de vida. Elas estão simplesmente barganhando com Deus. Olha, se eu der isso, Deus me dá isso. Se eu der um carro, Deus me dá 2. Então, as igrejas, esses líderes do marketing, só entenderam. O coração das pessoas é ligado ao dinheiro. E as pessoas vão estar aqui quando nós prometermos para elas bens nesta vida. Isso não é igreja, meus irmãos. Isso é o comércio lá no centro. É um feirante gritando lá no centro. Não é as boas novas. Não é pregação. Uma igreja bíblica não pode tratar com descaso. O Os Guinness vai mencionar a avareza. Por quê? Porque um crente não tem permissão de reter para si mesmo mais do que é devido. Um crente não tem essa permissão. E esse é um assunto sério nas Escrituras, como os irmãos estão percebendo. O avarento é descrito como alguém que não deve nem mesmo participar da comunhão de uma igreja local. Pastor, que frase é essa? Que afirmação é essa? Eu vou repetir. Vou. O avarento, ele é descrito como alguém que não deve nem mesmo participar da comunhão de uma igreja local. Lugar de avarento não é na igreja, é no mundo. Pastor, mas agora o senhor foi forte demais. Não sou eu, meus irmãos. 1 Coríntios, voltamos lá para a carta que estamos estudando. 1 Coríntios capítulo 5. Nota o que vai ser dito? Pode abrir. Texto para marcar aí com 3 cores. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 9. Percebe comigo? Primeira Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto
não propriamente aos impuros deste mundo, não aos descrentes, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Então nota os versículos 9 e 10, ele está dizendo, não vos associeis. A ideia aqui não é que vocês não tenham nenhum relacionamento com descrentes, porque senão Deus tinha que tirar vocês do mundo. Então existem, quem são os descrentes? Aí ele faz uma descrição, eles são avarentos, são roubadores, são idólatras, são estes os descrentes. Agora nota o que Paulo diz no versículo 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, está notando? Alguém que dizendo-se irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Vou falar um pouco mais sobre isso hoje à noite. Os de fora, porém, Deus os julgará, os incrédulos. Expulsai. Leio de novo? Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Quem é o malfeitor? É aquele que está se passando por crente na igreja. É aquele que está na igreja, mas ele quer manter a sua vida de pecado. Ele está na igreja, mas ele quer continuar vivendo como um incrédulo. Então nota que as características que ele disse agora para aquele que se diz irmão, é basicamente as mesmas características do incrédulo. Ele diz, aquele que se dizendo irmão for avarento, o incrédulo é avarento. Aquele que se disser irmão, mas for idólatra, o avarento, o que está na igreja, também é idólatra. Ele diz, meus irmãos, a igreja precisa ser purificada dessas pessoas. Pastor, quer dizer que a gente precisa tratar com essas pessoas, liderança, pastores, diáconos, assembleia, para tratar com essas pessoas que são avarentas? Sim. Sim, é pecado, está aqui. E eu vou mostrar que é mais sério ainda. Vai ficando mais sério o negócio. Pecado. Se você se diz irmão, viva como um crente. Se você não quer viver como um crente, vá para o mundo. Não, pastor, eu sou um crente. Então viva como crente. Busque viver como crente. Se arrependa, escute as exortações, mude, peça ajuda. Diga, olha, eu estou lutando nessa área, preciso de ajuda, preciso de oração, preciso de fortalecimento, porque todos nós pecamos em algumas áreas. E precisamos uns dos outros para crescer. Mas quando eu quero continuar nessa postura de avareza, não faz sentido eu ficar na igreja. Não faz sentido. Meus irmãos, é falta de amor ver a igreja, às vezes, padecendo, precisando, e eu estar lá e não fazer nada. Não faz o menor sentido. Isto é uma característica de um incrédulo. Eu temo, e digo isso com tremor na presença do Senhor, que as igrejas evangélicas, inclusive de muitas igrejas batistas regulares, estejam repletas de descrentes. Repletas. Um monte de descrentes se passando por crente. Porque agora ser crente é moda, né? No primeiro século, ser crente era morrer. Segundo século, né? Se identificava, automaticamente ia ser assassinado no Coliseu. Leões, fogueira. Hoje não. É moda. Ser gospel é moda. Quantos artistas, cantores, e que você tem aí, todo mundo dizendo que é gospel. Meus irmãos, vi nessa semana até uma artista pornô continuando na pornografia dizendo que é gospel. Uma entrevista. Eu sou pornô gospel. Volta, Senhor Jesus, né? A oração, né? Joga um raio, lembra lá? Desce. Mas a gente está vivendo nisso. Está vivendo nisso. A igreja precisa repensar. A igreja precisa repensar. Por que não devemos, ou melhor, não podemos nos associar ou fazer vista grossa com um avarento? Por quê? Porque se ele for um crente, se ele não estiver apenas dizendo que é, Deus quer usar a igreja para que este filho dele entenda urgentemente
que não pode continuar preso na ganância, no egoísmo, no individualismo. Lembra que nós fomos salvos para o outro? Lembra que eu trabalhei isso aqui? Nós fomos salvos para abençoar o outro, e Deus quer nos libertar para que isso aconteça, meus irmãos. Dentro de uma comunidade marcada pelo quê? Pelo amor sacrificial a Deus, pelo cuidado uns com os outros. Agora, se tem alguém se dizendo irmão, se comportando como um incrédulo, a igreja também faz bem em pregar, porque alerta, aqui não é local de pessoas que não querem viver para Deus, que não querem evidenciar o sentimento correto. Se ele for realmente descrente, a igreja deve tratar com este, para que ele tenha a oportunidade de se arrepender, de cair em si, de mudar de postura, de maneira amorosa, mas de maneira séria. Igreja séria no Senhor Jesus Cristo faz isso. Pastor, vamos perder membros se a gente fizer isso. Está preocupado com quantidade? É? Essa igreja tem 42 anos. Se tivesse preocupada com quantidade, já teria deixado de existir faz tempo. Não podemos nos preocupar com isso. Não podemos nos preocupar simplesmente com números que estão entrando todos os anos na igreja. Amém, que Deus multiplique. Que numa pregação venha 2, 3 mil. Amém. Mas não é todo dia que acontece isso, né? Não é assim. Às vezes é um mesmo que entra. É devagar, é com sobriedade. E a igreja purificando, cuidando de si, dando bom testemunho. Essa igreja, a Igreja Batista Regular da Fé, tem uma responsabilidade maior do que você como membro pode entender ou talvez entenda. Vocês têm uma responsabilidade de ser sal e luz aqui em Souza. Amém? Mas não só isso. Essa igreja é a primeira igreja da Paraíba. Vocês têm responsabilidades de ser a igreja referente da Paraíba. Responsabilidade. Vocês foram os primeiros a serem abençoados. Ou seja, ouviram mais, aprenderam mais anos de ensinamento. Referência. Eu quero que pese nas tuas costas essa carga. Você que faz parte dessa igreja, você não faz parte de qualquer igreja, não. Você faz parte de uma igreja histórica, importantíssima nessa região da Paraíba, que é tão escassa do evangelho genuíno e verdadeiro. Pesa nas tuas costas o teu testemunho. Nota a instrução de Paulo, Colossenses 3, 5 a 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo, o que é a natureza terrena, Paulo? Me explica aí. Aí Paulo diz, prostituição é natureza terrena, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Agora, nota o detalhe. Desejo maligno e a avareza, que é o quê? O que é que diz aí na tua Bíblia? Que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Avareza é idolatria. Pastor, eu pensei que idolatria fosse apenas aquela adoração a imagens de escultura que Deus me libertou em algum momento. Meus irmãos, a igreja pode estar repleta de idólatras. Idólatras. Porque ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida, no meu coração. Isso é ídolo. Quando eu devo honrar a Deus, servir a Deus, eu sirvo a um outro Senhor, as minhas riquezas, aos meus bens, a minha vida secular. Ídolo. Olha a seriedade do dinheiro, meus irmãos. Lidar com finanças de maneira equivocada, errada, é um relacionamento idolátrico. Nós estamos voltando, talvez, para uma cultura que nós tivemos lá enquanto descrentes, de ser idólatras. E hoje nós vamos evangelizar alguém, chegamos na casa dessa pessoa, cheia de imagens, e dizemos, olha, Deus abomina a idolatria. É? Amém? Amém. Não podemos estar presos, porque enquanto estamos condenando aqueles que são idólatras, com o ídolo lá na parede, nós estamos idolatrando um ídolo que está bem pertinho de mim, que eu carrego até no bolso. Não solto o meu ídolo para nada, para onde eu vou ele vai.
Não é assim? O teu cartão de crédito, o teu cartão da conta do banco, o teu dinheiro, não está aí? Você leva para todo canto. Idolatria, meus irmãos. Devemos pedir para Deus, Senhor, nos liberta de sermos idólatras. Ah, pastor, então eu já estou entendendo. Eu vou me tornar liberto, eu deixarei de ser idólatra quando eu der tudo para a igreja, certo? O Senhor está só aguardando agora no final para dizer, entreguem tudo. Lógico que não, óbvio que não. Você tem uma família, você tem suas responsabilidades, tem suas prioridades. Deus quer que a gente viva daquilo que a gente ganha. Eclesiastes diz, aproveita a vida com aquilo que você recebe, com aquilo que você ganha. O nosso dinheiro deve ser bem administrado, só isso. Administra bem, coloca cada coisa no seu devido lugar. Mas cuidado para não setorizar o dinheiro e colocar mais dinheiro onde não deveria, no teu prazer, no teu ego, nos teus bens, enquanto o povo de Deus perece, a casa de Deus perece, e você está insensível para isso. Cuidado, seja um bom mordomo, porque nós prestaremos contas com Deus. Avareza é idolatria, porque diz respeito a amar a outro senhor, que é o caso do amor ao dinheiro. Servir a outro senhor, no caso, as riquezas. Em outras palavras, é colocar alguém no lugar que pertence somente a Deus. Nós já vimos a ideia de servir a dois senhores em relação aí à mordomia. Mateus 6,24, já mencionei também para os irmãos, a ideia de riquezas ali ser traduzida como um falso Deus, mamon, dentro daquela cultura. Tem um quadro, não sei se está sendo colocado aqui, é um quadro dos 7 pecados, com os 7 demônios, com os 7 atributos. Um quadrozinho, um resumo que eu tirei do livro do Os Guinness. Então ele diz, por exemplo, soberba. Soberba está atrelado a Lúcifer, que os atributos cetro, espelho, leão, isso dentro da história da igreja. Inveja, a Beuzebu, e os atributos corvo e cavalo. Por quê? Porque esses atributos aqui, eles apareceram em muitos quadros. Então os quadros que eram pintados a respeito da inveja, sempre aparece um corvo, sempre aparece um cavalo. Ira, ligada a Leviatã, e aí você sempre vai ter o punhal, maçã, leopardo. Assídia, Astarote, ao asno. Avareza, ligada a Mamon. E nos quadros sempre tem uma bolsa de dinheiro e um lobo. Gula, Berió, está ligado sempre a quadros com comida, bebida. E é interessante os quadros de gula, porque a pessoa come e fica magra. Interessante. Parece que ela nunca sacia a alma com a comida. Os quadros são bem interessantes. Luxúria, ligada a Asmodeus, que é ligado também à ideia do pássaro e do bode. Então, quando você avança um pouquinho, à luz das Escrituras, o avarento precisa ser confrontado, porque ele não está evidenciando ser um crente. O relacionamento de alguém com o dinheiro mostra-nos a sua identidade. Então, 2 textos para a gente caminhar para o encerramento. 1 Coríntios 6:10. Olha o que Paulo vai dizer, olha a seriedade. Nem ladrões, 1 Coríntios 6:10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. Como é que encerra? Herdarão o reino de Deus. Não são crentes, não vão para o céu, não vão, porque são idólatras, são escravos, estão presos, não vão. Efésios 5:5, um outro texto importante. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, o que é que o texto diz? Tem herança no reino de Cristo e de Deus. 2 detalhes em Efésios 6:5. O avarento que é idólatra. Mais uma vez, está percebendo? Paulo vai mencionando várias vezes no Novo Testamento, ser avarento é ser idólatra, está ligado. E ele diz, não vai estar no céu. É sério. Meus irmãos, é preciso pregar sobre a mordomia, sobre o amor cristão, sobre o dinheiro na igreja. Por quê? Porque essa liberdade pode salvar pessoas.
Assim como nós dizemos, abandone seu pecado, se arrependa. A igreja precisa ser um porta-voz para dizer para esse mundo: abandone os bens materiais, abandone as riquezas, porque a Europa, meus irmãos, hoje, em sua maioria, está ligada ao ateísmo. Qual é o evangelho que ela precisa? É este. O evangelho que o dinheiro não supre, que o dinheiro não trará a minha satisfação, a minha felicidade. Abandonem a avareza, a esperança neste mundo, a nossa pátria celestial. É este evangelho. Quando a igreja se envergonha de falar de dinheiro, quando muitas vezes o pastor começa a estar ressentido em falar de dinheiro, e eu já fui inclusive tentado a não falar de dinheiro em igrejas, porque você sabe, falar sobre isso às vezes é causar polêmica, causar discussões, principalmente com quem não quer dar. Meus irmãos, isso não é causar divisão, são as feridas feitas por aqueles que amam. Feridas precisam ser feitas, e nem todas as feridas elas são danosas. Às vezes são os beijos que são danosos. Lembra de Judas? Às vezes, dar beijo não significa amor. Às vezes o amor é uma espada que penetra a tua alma e que tu fica com raiva de mim por um bocado de tempo. Mas é isso mesmo. Pode ficar. Depois, Deus vai te amadurecer e você vai perceber que você está errado. Está errado. Precisa mudar. Está errado. Por isso que é uma tarefa tão árdua, né, da igreja, né? Porque a gente precisa se exortar mutuamente. E às vezes a gente não quer perder a amizade dos irmãos da igreja, né? Aí, os líderes, irmão Tinto já passou bastante tempo na liderança, inclusive à frente, pastor Elton e vários outros. Aqui, irmão Juscelio e vários outros líderes da igreja que já estiveram à frente da liderança. Tem que confrontar. É fácil? É dificílimo. Por isso que esse trabalho tem que ser compartilhado. Todos nós precisamos ajudar a libertar o outro. Isso é amor. E sabe um aspecto que é importante de ser destacado para a gente fechar aqui o nosso estudo? É que não é amor deixar com que poucas pessoas mantenham a igreja. Todos nós temos sonhos nessa vida, meus irmãos. Todos nós queremos ter nossa casa própria, não é verdade? Todos nós queremos ter um carrinho. Todos nós queremos ter um dinheiro para educar os nossos filhos. Todos nós. Só que, em nome do reino de Deus, alguns crentes se sacrificam, doam, abandonam sonhos para investir na casa de Deus, para investir no reino de Deus. Quantos crentes, meus irmãos, poderiam ter terrenos, casas melhores, mas não tem, sabe por quê? Porque decidiram a vida inteira investir no reino do Senhor. Enquanto outros têm tudo, porque estão deixando nas costas de pouquíssimos irmãos a manutenção da casa do Senhor. E esses irmãos fazem porque não querem deixar o pastor sofrer, a igreja padecer, a obra missionária acabar. E esses irmãos fazem com prazer. Mas está errado. Todos nós fomos chamados a contribuir. Todos nós. É falta de amor. Pensa nisso. É falta de amor. No mundo, para pensar como funciona o mundo. No mundo, quando você vai entrar num clube, todos têm que pagar um valor, não é verdade? Todos têm que pagar um valor. Não é, meus amados irmãos, que você só pode fazer da parte da igreja se você der dinheiro para a igreja. Não é isso. Mas a ideia é, se você é membro da igreja, você tem que entender a alegria de contribuir na obra, o prazer de contribuir na obra. Não é meramente uma obrigação, meus irmãos, não é um peso. Lembra de João, que diz que as leis do Senhor não são para nós pesos, não são fardos, prazer. Qual deve ser a nossa oração? Senhor, ensina os corações a ter prazer em contribuir. Prazer. Prazer em ver a tua casa bem, melhor, maior. Ver o reino prosperando, ver a obra missionária crescendo, a igreja bem. A Bíblia nos diz que se o pastor preside bem, ensina a palavra, ele seja digno de dobrados honorários. O que a igreja faz? A igreja investe. Porque quando a igreja investe na vida do seu pastor, o retorno é para ela. Lógico, ele cresce, ele aprende, e ele faz o quê? Ele traz para a igreja. E todos crescem. Todos crescem. Então, igreja, desperta para isso, continua.
Então, tenho certeza que são 42 anos de história não por acaso, não é à toa. É porque durante todo esse período, irmãos têm se dedicado, têm se sacrificado, têm amado uns aos outros. Continuem essa história tão bela. Continuem. Continuem fazendo o que vocês podem de melhor. Continuem evidenciando amor prático, amor não idolátrico, amor sacrificial. Continuem cuidando uns dos outros. Continuem se juntando quando o irmão estiver precisando de um exame, de um remédio. Continue se juntando para abençoar, para fazer. Não vale a pena você ter um monte de terreno, um monte de dinheiro no banco, enquanto seu irmão não tem dinheiro para fazer um exame. Não vale a pena. Não vale a pena. Continuem juntos fazendo a obra. Família que se ama, família de Deus, família que se cuida através dos dons e se cuida, meus irmãos, através dos bens materiais. Que Deus continue crescendo. Tenho orado por essa igreja, fui muito abençoado por essa igreja, inclusive financeiramente, e tenho certeza que os irmãos continuam lutando e militando pela causa do Senhor. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, peço ao Senhor que esta palavra penetre os corações que precisam. E todos nós precisamos. São exortações vindas da Tua palavra, da Escritura. Aqueles, ó Deus, que não têm contribuído com a Tua casa, que eles se sintam completamente incomodados. O incômodo que vem do céu, o incômodo que vem do Senhor. Entendendo, não é porque a igreja quer dinheiro, é porque a igreja quer a sua libertação. É que você precisa deixar de ser idólatra. É porque você precisa entrar no céu. E talvez você não entre com essa postura. A igreja é uma escola de discipulado, de maturidade. Dar faz muito mais bem a mim do que a quem recebe. Ó Deus, eu peço que o Senhor traga arrependimento e ajude a igreja. Também peço que o Senhor encha o coração de alegria daqueles irmãos que têm feito tanto, Senhor. E nesta igreja, eu sei de muitos irmãos que contribuem com alegria no coração. Como eu disse, eu mesmo fui alvo de muita misericórdia e bênção dessa igreja. Obrigado por essa igreja na Paraíba, Senhor. Obrigado por essa igreja em Souza. E que o amor prático, o amor desprendido do apego material, seja real, visível e exemplo para todas as demais igrejas que surgiram depois desta. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, oportunidade de EBD, dá para ter uma interação, pode levantar a sua mão. Eu peço que ajude aqui, Júnior, por favor. Irmão Marlon, leva ali, por favor. Como a gente aprendeu essa manhã, é algo que é danoso à nossa vida, né? A questão de não dizimar, de não ofertar ao Senhor. E como seria de fato a tratativa com esse irmão que está nessa falha, nessa dependência, essa falta de dependência ao nosso Deus. Oi. Ok? Eu diria o seguinte: qual é a instrução bíblica para tratamento? Né? A gente vai, inclusive, falar um pouquinho mais disso hoje à noite, né? E a gente vai revisar e recapitular algumas coisas. Mas, se tem um irmão que está falhando nisso, ele não está falhando contra a igreja no sentido abstrato, né? Porque a gente fala às vezes, né? O irmão está pecando contra a igreja. Quem é a igreja? O prédio que tem um ar-condicionado, é assim? Quem é a igreja? É você. O irmão que não está contribuindo, ele não está amando você. Ele está deixando você fazer sozinho. Ele está colocando um peso nas suas costas. O que é que a Bíblia diz? Se o irmão pecar contra ti, o que é que você deve fazer? Vai entre ti e ele só, confronta ele. Confronta ele.
Agora, nem sempre nós sabemos, porque a gente também não quer ficar interferindo na vida do outro, em detalhes da vida do outro. Mas, se por acaso a igreja está passando por um momento difícil, é direito dos membros, meus irmãos, é direito dos membros saber. Direito. Quem é que é membro na igreja e não está contribuindo? É direito dos membros. Eu vou querer tratar com eles. Já aconteceu isso em igrejas, de membros chegarem e dizer, eu quero o nome dos membros porque eu quero confrontar cada um. Eu quero confrontar. É uma situação delicada, né? Situação difícil, mas é direito do membro. Ele está trazendo dano sobre mim. Ele está fazendo mal para mim. Ele está fazendo mal para a minha igreja. Eu contribuo há anos e ele está aqui sem ter essa responsabilidade. E o irmão não está fazendo isso com sangue no olho, não, com raiva. Ele está fazendo isso por amor. Ele vai numa confrontação amorosa. Então ele não vai como o dono do mundo, o dono da razão. Ele vai e simplesmente diz, e ele não precisa saber quanto cada um contribui. Quer saber se contribui. Contribui não. Chega, meu irmão, está acontecendo alguma coisa? Por quê? Não, porque o irmão contribui com a igreja? Como é que está financeiramente o seu compromisso com a nossa igreja? Conversa. Se o irmão for honesto, ele vai dizer, eu tenho falhado. Vamos orar juntos, meu irmão. Vamos orar. Preciso de você. A igreja precisa de você. Vamos estar juntos. O que está acontecendo? Por que você não está contribuindo? E às vezes é porque falta organização financeira, né? Então alguém ajuda. Depois vou te ajudar. O que está acontecendo? Vamos sentar, vamos organizar, fazer um orçamento, vamos organizar. Às vezes é porque é pecado mesmo, é rebeldia. Aí o irmão não te escutou, ficou com raiva de ti. Vai lá, eleva 2 ou 3, confronta de novo. O irmão não escutou, leva para a igreja. A igreja trata. O irmão está com uma dificuldade enorme, e isso é para ele mesmo. Meus irmãos, o bem é para o indivíduo. O bem não é simplesmente para a igreja. Os dois são beneficiados, o corpo e o membro. Só que o membro está doente. Então é preciso tratar de alguma maneira. Agora, eu respeito, porque dentro desta área tem tratativas das mais diversas. Eu estou falando como eu penso, certo? Então, mas existem pensamentos entre líderes de outras maneiras. Mas o que eu penso? Eu penso que essa pessoa precisa de ajuda, ela está precisando de ajuda. Isso não significa necessariamente excluir ela, entendem? Não, pronto, então se está falhando financeiramente, ela vai ser excluída. Não, a exclusão na disciplina é a última coisa que acontece. Ninguém vai para a disciplina com a proposta de mandar a pessoa embora. Toda disciplina é feita com o propósito de restaurar as pessoas. O propósito é sempre edificar, restaurar, abençoar. O propósito sempre é esse. Então eu diria que precisa ser tratado como pecado. Precisa ser tratado mesmo e com toda a prudência que pode ser feita, sem estar expondo a vida das pessoas de uma maneira irresponsável, mas se a gente sabe que aquilo está acontecendo, é preciso tomar alguma providência, por amor ao irmão, por amor a ele, porque ele está se perdendo. E daqui a pouco, o que a Bíblia diz? O amor ao dinheiro faz com que ele dê fim da fé. Daqui a pouco ele abandona a igreja, ele sai da igreja. Aí a gente diz assim, saiu da igreja porque quis, saiu da igreja porque ninguém tratou. Saiu da igreja porque o irmão estava em pecado e ninguém fez nada. E ele estava se autodestruindo sem que ninguém o ajudasse. Então é preciso tratar. Eu acredito que a igreja precisa tratar. Devagarinho, com responsabilidade, sem ser radical e dizer, pronto, se não dá um mês vai embora, você não é bem-vindo aqui. Lógico que não é isso. Lógico que não é isso. Sempre tratando com muito amor, com muita paciência, com muito cuidado, seguindo os passos de Mateus, lentamente, dando tempo para a pessoa refletir, pensar, mudar, discipulando, mas se depois de tudo isso ser feito, a pessoa continua da mesma maneira, ela está evidenciando que é descrente. Não faz sentido, gentil e publicano. A minha percepção é essa. Alguém tinha levantado a mão ali? Era o Marlon e sim, Igor. Não, a irmã Aparecida já está ali, deixa a Aparecida primeiro. Bom dia. É mais uma exortação, pastor Carlos, em relação aqui ao dízimo. Malaquias 3, 8, 9 e 10. Né? Onde diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa,
e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, é mais uma exortação. O Senhor acabou de falar em avareza. Então, se eu não devolvo a Deus, porque devolver, porque eu não tenho nada. O meu dízimo e a minha oferta, eu estou sendo o quê? Uma ladrona. A Bíblia está dizendo aqui, roubará a Deus. Então, no momento, irmãos, que você e eu não devolvemos a Deus o que é de Deus, somos ladrões. E como o pastor disse, no reino do céu não há lugar. Então, é isso que eu quero falar. Obrigada. Pastor, levando mais para o sentido prático. Eu tenho 3 perguntas, certo? Eu só tenho uma resposta. Não, mas são perguntas simples. Se, por exemplo, de alguma forma, durante um mês, ou com uma certa frequência, meus gastos superarem o que eu ganho, eu estou livre para não dizimar nesse mês? Eu estou livre para não contribuir? Por exemplo, eu ganho R$1.000. Meus gastos desse mês foram 1.300. Então, eu vou priorizar minhas contas e o Senhor, Ele vai entender. Deixa ele responder primeiro. Tá. Pronto, eu penso o seguinte, eu penso que cada caso é um caso. Em pecados, de maneira geral, cada caso é um caso. Não dá para tratar as coisas, eu vejo às vezes o pessoal querendo tratar as coisas atacado, né? Aquela ideia assim, o pastor tratou um caso assim, tem que tratar todo assim. Não, meus irmãos, cada um é cada um, cada coisa é cada coisa, tem detalhes num caso que não tem no outro. Então, cuidado antes de dizer que um pastor está passando a mão na cabeça de um, porque tratou de um jeito e está tratando o outro de outro, porque cada caso é um caso, cada vida é uma vida. Tem detalhes em casos que você não sabe, que você não conhece. Então eu diria, depende do caso. Então, em que sentido? Eu diria, talvez, se for, por exemplo, um problema de saúde, coisa desse tipo, o que eu aconselho normalmente? Eu aconselho o irmão, dê o seu dízimo, tenha fé, e a igreja vai lhe abençoar, a igreja vai lhe ajudar, a igreja vai chegar junto, a igreja é uma família, a igreja não vai deixar o irmão passar fome. Relaxe, confie na sua igreja, meu irmão. Ou você está no meio de um monte de inimigo? Não, é uma igreja do Senhor. Pois dê o seu dízimo e diga para a igreja, estou precisando. Agora, é muito complicado, você nunca contribui e está precisando. Não é complicado isso, né? Então, assim, não, faça a sua parte com a igreja e diga, igreja, estou precisando. Agora, está precisando por quê? Porque é o irresponsável? Aí precisa se educar financeiramente, precisa sentar com alguém mais maduro, que entenda de contas, um pastor, um líder, que vai instruir. Meu irmão, vamos colocar aqui na ponta do lápis, como a gente gosta de dizer, né? Suas contas. Vamos aqui. Você recebe tanto. O que está acontecendo? Não, é porque eu gasto tanto com isso, é porque a internet lá de casa dá 250. Eu ganho 1.000 e a internet... corta a internet da tua casa. Não posso, pastor. Como é que eu vou fazer com a minha Netflix? Eu não vou nem responder, né? Essa desgraça. Então, aí você vai ver o que é supérfluo e o que é importante. Então, se o irmão não tem gasto, está tudo enxutinho, e é porque não está realmente recebendo, porque teve algum problema financeiro, alguma coisa assim, então eu diria, é oportunidade da igreja ser graciosa, da igreja fazer boas obras, da igreja abençoar ele. Agora, se é um caso de irresponsabilidade, de uma pessoa que não se controla financeiramente, aí ele que tem que repensar a vida dele. Por bem dele mesmo, porque ele vai fazer mal não é só a igreja não, ele está fazendo mal a ele, é o nome dele que vai para esse SPC, é a família dele que vai sofrer com essa desorganização. Por isso que, dentre os 7 pecados capitais, eles vão dizer um deles é justamente o controle, o equilíbrio. Se você não tem isso, todas as outras áreas vão falhar. Segunda. A segunda e a terceira estão conectadas. Em relação, por exemplo, muitas vezes a gente quer ser um pouco legalista em relação à questão de dizimar e ofertar, e não vou dar só do meu salário. Uhum. Mas, por exemplo, às vezes você ganha bonificações, auxílio, o que for, né? Mas esse aí está livre, esse aí é só meu, esse aí é para eu comprar meu chocolate, é para eu ir num restaurante, isso aí eu faço o que eu quiser, né?
a gente realmente está livre. Às vezes, por exemplo, pode ser até um caso de eu e minha esposa trabalhar, eu dou o dízimo da minha família, eu que sou o responsável, o dinheiro da minha esposa, ela faz o que ela quiser, né? Ela é livre. E é uma certa dificuldade que muitas vezes não é em uma igreja ou em duas igrejas, mas em muitas, né? A gente só dá quando nos é cobrado. Quando você vê que a igreja está passando um perrengue financeiro, aí, não, esse mês eu vou dar, né? Essa dificuldade, né? Então, qual seria o conselho que a gente poderia dar para os nossos corações pecaminosos nesse sentido? Você falou algo que é importante ser tocado, que a gente pode dizimar e ofertar como legalismo. Podemos fazer isso? Podemos. Está errado? Tá. Está errado. Uma pessoa que tem uma vida toda desregrada, tem problema com o irmão, aí quer ir lá e dar oferta. O que a Bíblia diz? Tem problema com o teu irmão? Antes de dar oferta, vai lá, trata com o teu irmão, depois você vai lá e dá a sua oferta. Então, a ideia não é simplesmente, dê, porque tem que dar como um mandamento, como uma lei, e gerar, inclusive, se você não faz, você vai para o inferno, e começar a criar um ambiente hostil, de se você não faz, você vai ser disciplinado, vai ser mandado embora da igreja. Rapaz, a igreja é um ambiente pacífico. A igreja é um ambiente de recepção. Nós queremos que as pessoas se sintam bem no nosso meio e não criar um clima de peso. Às vezes o clima de peso acontece por causa das pessoas que não querem abrir mão das suas ideias pecaminosas. Aí gera um clima de peso. Eu diria o seguinte, que a questão de dízimo, eu entendo que, pastor, eu dei 9,9999%, não é dízimo? Eu dei 10,1%, não é dízimo? Eu digo, pessoal, acho que a Bíblia não está tão preocupada com isso. Apesar da palavra dízimo significar 10%, é um direcionamento, é uma indicação nesse sentido. Eu penso que eu não sou tão estrito nessa ideia. Eu penso que você precisa dar um valor justo, e a Bíblia nos dá um direcionamento para que eu possa ter uma noção do que é um valor justo. Senão eu dou 0,5% e acredito que é justo, meu coraçãozinho é bom, né? Então, a Bíblia nos dá um direcionamento nisso, mas a ideia da igreja não é ficar contando os centavos que você ganhou e não ganhou a mais. Aí é o seu coração. Eu acho que tem muito a ver com essa ideia de eu tenho prazer em fazer. Eu tenho prazer. Deus me abençoou com um bônus, uma bonificação no meu trabalho. Cara, aí você começa a pensar, rapaz, você é tão beneficiado, e a igreja também. E eu quero abençoar a igreja também, a minha igreja. Então, quando a gente entende que eu fui salvo para fazer parte de uma comunidade, a minha identidade mudou. Eu não sou mais eu sou nós. Então, quando eu sou abençoado, nós somos. Por isso que a Bíblia diz, quando um se alegra, todos se alegram. Mas se a tua alegria é só para você, é difícil se alegrar com você. Porque a tua alegria é egoísta, tudo é só para você. Mas quando a gente se alegra, que a gente abençoa os outros, que abençoa a comunidade. Por exemplo, você recebe uma promoção, ganha, 10, 15 mil de um bônus aí, de algum lugar, e a sua igreja está precisando de um data show, e você vai lá e chega para o pastor e diz, pastor, eu quero abençoar a igreja com o valor de um data show, ou isso ou aquilo. Você abençoou a adoração da igreja? Você ajudou? Ou uma câmera melhor para as filmagens? Você abençoou? Abençoou, é questão de visão. Só que muitas vezes a gente não consegue ter esse tipo de visão. A nossa visão é muito, eu ganhei tanto, então vou me beneficiar, vou comprar um terreno, vou fazer assim. A gente não consegue olhar para o todo, não consegue olhar para a igreja, não consegue ver o que, às vezes, algo na igreja quebrado, a gente não consegue olhar e dizer, rapaz, eu vou dar outro. Então, aniversário da igreja, eu gosto dessa ideia, eu aprendi com o pastor Sérgio. Deixa rapidamente só abrir isso aqui e dizer, perdemos, né, um grande servo do Senhor esse ano, né, pastor Sérgio Gleison, na igreja dos bancários, né? Que a igreja conhece muito bem, já pregou aqui, e que foi uma tristeza enorme bancários no meu coração. Na igreja do Bessa. Bancários não, desculpa, muito obrigado, pastor, do Bessa, muito obrigado. Matei até os pastores bancários. Do Bessa. E ele me ensinou algo muito interessante no ministério dele. O que foi? Todo aniversário da igreja, fica a dica, tá bom? Todo aniversário da igreja, ele incentivava os irmãos a darem presente para a igreja. Na igreja não está aniversariando? Então, o que é que está precisando? Aí eles faziam uma relação, chegava para o pastor, o que é que a igreja está precisando, pastor? Aí se juntava o pastor e o patrimônio e dizia, rapaz, a igreja está precisando de tantos pedestais,
a igreja está precisando de um novo teclado, a igreja está precisando disso, daquilo. Aí entregava para os irmãos, e no dia do aniversário da igreja, a igreja recebia todos os presentes e tinha uma comemoração enorme na igreja. Algo belíssimo, né? Visão de igreja, crescendo, melhoria de igreja. Então é isso mesmo, é o aniversário da igreja de vocês, né? Então, como é bom a gente poder melhorar a nossa igreja, melhora o som, melhora o áudio, melhora a filmagem, traz mais conforto às vezes para o pregador e coisas desse tipo. Meus irmãos, todos nós ganhamos. Então eu diria, é coração, é coração. Não adianta, se o coração for ruim, meu amigo, é complicado. É coração. Se você vai dar mais ou menos, se você não dá nem o dízimo, como é que você vai dar a mais? Não dá nem o dízimo normal, aí recebia mais. Não dá, não. Uma última, se tiver. É minha, a última é minha. Pastor, uma pergunta um pouco mais, não também prática, mas teológica. Nós temos visto no Brasil, especialmente nos últimos anos, última década aí, um grupo de pastores, inclusive conservadores, se levantar e bater muito em cima da ideia do dízimo, né? Da contribuição, né? E o seu livro trata muito bem, os irmãos leiam aí, se não leram ainda, dessa questão de no Novo Testamento você não tem ordens como tem em Malaquias, que a irmã leu e tudo mais, e esses homens teólogos vão bater em cima dessas questões e desconstruir a ideia. No seu livro, na página 22, o senhor diz que o propósito desta obra é tentar mostrar que o problema principal não está na prática e nem na falta de base bíblica para os dízimos, e sim no coração pecador do homem. E a minha pergunta seria o seguinte: uma das questões tratadas dentro dessa polêmica é lei e graça. E quando a gente vai para a Escritura, a graça eleva tudo. Jesus, por exemplo, vai dizer que adultério não é só ter relação sexual, é olhar e cobiçar. Vai dizer que matar não é só tirar a vida, é ter ira assassina no coração. Então a graça eleva tudo, o padrão é mais alto, porque o nível de recebimento de graça é uma graça que é superabundante. Aí a questão é, quando se procura no Novo Testamento a desconstruir contribuição, como dando isenção, ou deixar a nível de um coração pecaminoso, ao mesmo tempo isso não é um desconsiderar da graça que eleva o coração a ser mais rendido ao Senhor e não o contrário? Boa pergunta. Tem muitas maneiras de responder. Eu acho que essa conclusão que o pastor chegou, eu diria que eu concordo, dessa questão da elevação dos padrões. Eu diria que eu concordo, principalmente a preocupação agora muito interna, né? Muito com o coração, não só com o aparente, mas com o coração. Eu diria que quem trabalha aquela questão assim, eu preciso de um versículo bíblico óbvio, claro, para dízimo, também tem alguns problemas, por exemplo, para dizer qual é o texto bíblico que eu uso para o irmão não fumar maconha. Tem? Tem não, né? Como é que você vai fazer? Você vai trabalhar princípios, né? Aí você entra agora numa maneira de trabalhar bem mais subjetiva. Então, é interessante que ordem do culto, vamos entrar na nossa liturgia, cânticos, fazer nesse formato, fazer nesses horários, tudo isso a Bíblia diz que deve ser feito assim. Por que a gente faz assim? Tem igrejas até que se dividem por causa disso, né? De horário, de tradição, né? Instrumentos e coisas assim, né? Esse, aquele. A Bíblia fala. Como é que a gente faz? A gente tem que fazer uma leitura agora maior, a partir de princípios. E por que quando é essas coisas ninguém me pede um versículo bíblico direto, hein? Porque assim, eu quero tratar sobre isso. Me mostra o versículo. Tem não. Então o Novo Testamento não trata. Então se não trata, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Posso não ter, posso ter. Mas não é assim. Normalmente se traz padrões bem claros, bem óbvios. É assim por quê? Porque o homem é templo do Espírito Santo. Opa, peraí, mas se você vai para o contexto do templo do Espírito Santo, ali é sexualidade, ali não é fumar maconha. O contexto de 1 Coríntios 6, 19, é sexualidade. 1 Coríntios 5, 6 e 7, vai trabalhar isso hoje à noite, é sexualidade.
Aí eu aplico, mas eu posso aplicar isso a outras coisas. Pode, né? Então, normalmente eu digo, pessoal, a nossa visão, a nossa leitura é mais ampla. Eu não posso ter uma leitura tão engessada assim. Pronto, tem um versículo na manga para cada coisa. Não é assim que funciona. É uma construção inteira, é um todo inteiro das coisas. Então, quando você vai, por exemplo, para 1 Coríntios 11, trabalhando em Coríntios, fala sobre o véu, o uso do véu. A gente faz isso hoje? Não faz por quê? Se a Bíblia diz. Então tem coisa que a Bíblia diz que eu não faço, tem coisa que a Bíblia não diz e eu faço. Sim. Pois é, porque tem que parar, estudar, perceber que é cultural, que não é cultural. E quando está ligado à lei, que é essa discussão de lei e graça, a minha percepção, basicamente, é a seguinte: nós não podemos entender que porque nós estamos vivendo nesse contexto de graça, que o Novo Testamento trabalharia essa ideia do contexto de graça, que eu devo esquecer o Antigo Testamento. Isso acontece um desequilíbrio às vezes, dizer só vale para nós o Novo Testamento, o Antigo Testamento é para Israel, não tem nada a ver com a gente. Isso é um dispensacionalismo muito radical, ele faz uma cisão muito grande sobre isso. Mas não é assim. Quando teve o problema agora do armamento e desarmamento, né? Eu vi um monte de pastor usando os textos do Antigo Testamento para dar base para armamento e desarmamento. Não, se entrar na tua casa e matar sem querer, ei, meu irmão, isso é lei mosaica. E nós não estamos na igreja, não é período da graça? Ah, não, mas é período da graça, mas... Então, o que é que ele está me mostrando? Ou uma incoerência, ou que eu posso usar a lei de alguma maneira. Que não é porque eu estou no Novo Testamento que tudo aquilo que foi dito eu jogo fora. Eu tenho que ter sabedoria para usar sem cair no legalismo. Deus não quer que a gente seja uma nação judaica, Deus não quer que a gente se torne nação, e nem que a gente tenha uma lei nacional. Deus não quer isso. Mas Ele quer que a gente tire princípios éticos a partir de tudo que Ele nos revelou. Então, princípios salvíficos, princípios que norteiam o povo dele. Então, eu acho que a discussão é mais profunda do que tem sido feita. É muito fácil, eu acho, e é um espantalho que é criado de dizer, não tem um versículo no Novo Testamento. Até porque no livro eu mostro duas passagens que eu entendo que fazem apontamentos para o dízimo. Mas, mesmo não tendo, nós, então, precisaríamos deixar de fazer muitas coisas que a Bíblia também não menciona, como igreja. Então, por que só o dízimo? Talvez porque dar dinheiro dói. Aí é mais complicado. Amém. Obrigado, pastor Carlos. Deus abençoe. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar, terminando nosso CBD. Voltamos às 6h30, 18h30, continuando aqui nosso tempo de adoração. Vamos orar. Deus bendito, obrigado por esse tempo juntos, tempo de aprendizado, de intensivo aqui, meditando na Tua Palavra. Obrigado pela exposição. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso coração cada vez mais seja moldado pela graça do Senhor, que o Evangelho possa de fato penetrar o nosso ser e nos levar a administrar o nosso dinheiro, a nossa vida, de forma que tudo seja para o louvor da Tua glória, que possamos cuidar uns dos outros, cuidar das nossas famílias, do nosso viver, administrando bem cada recurso, cada centavo concedido pelo Senhor e aplicado para a honra e o louvor da glória do Senhor. Deus, livra-nos do consumismo, grande desafio para nós que vivemos num mundo que o consumismo tem tomado de conta. Ajuda-nos a ser servos e usar o nosso dinheiro com sabedoria e graça do Senhor, para que sejamos grandemente abençoados como família da fé. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, te damos graças no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos.